Vamos falar sobre retorno sobre investimento quando o assunto é a alocação do seu tempo. Vamos falar sobre o que você precisa, mais do que saber o que você precisa aprender a deixar de fazer. Deixa eu te falar mais sobre isso. Pega a visão, meu time. Isso eu faço todos os dias da minha vida. Família, acho que não tem um dia da minha vida, não tem um dia da minha vida que eu não pense e repense, que não passe na minha cabeça em algum momento o questionamento do que está na hora de eu deixar de fazer. O que está na hora de eu mudar na minha rotina, o que está na hora de eu mudar na minha rotina de vida e de trabalho, principalmente, para que eu tenha melhor retorno sobre o investimento, para que eu tenha mais eficiência, para que eu faça com que o meu tempo valha mais e para que eu gere mais resultado no meu negócio. O tempo inteiro eu estou me questionando, diariamente eu me questiono sobre isso, a cada atividade, assim como, principalmente, semanalmente eu me questiono sobre isso quando eu vou montar a minha agenda da semana e me faço a seguinte pergunta: eu realmente deveria fazer isso tudo que está aqui? Eu sou a pessoa certa para fazer essas atividades? Só eu sou capaz de exercer essas atividades que estão aqui na minha agenda? Existe alguém no meu time já capacitado para fazer essas atividades? Será que é o momento para ter uma pessoa executando alguma dessas tarefas? Quanto me custaria uma pessoa para executar tal coisa que me libere esse tempo da agenda e eu aloque meu tempo em outra coisa? Que outra coisa é essa que eu estou fazendo menos do que eu deveria fazer, onde deveria estar meu tempo e ainda não está? Família, questionamentos como esse, reflexões como essas te fazem crescer. Questionamentos como esse, reflexões como essas me trouxeram até aqui. Me questionar, me provocar. Repensar a alocação do meu tempo na minha vida, como eu aloco meu tempo nos meus hábitos diários, na minha rotina e nos meus negócios, foram me formando o líder que eu venho me tornando com os resultados que eu venho tendo, que são satisfatórios. Ainda cabe mais, ainda quero muito mais, mas já pode se considerar bons resultados. Eu já considero de fato excelentes resultados, embora tenha muito mais por vir. E eu quero mais e eu estou buscando mais. E constantemente. E é por isso que diariamente, constantemente, eu me faço essa pergunta e te provoco, e te recomendo, e te direciono, e te ensino, e te digo isso. Se faça essa pergunta, provoque-se em relação a isso, reflita sobre isso, das suas atividades diárias, o que é inteligente que você continue fazendo e o que é inteligente que você deixe de fazer. Se faça diariamente essa pergunta: o que eu deveria deixar de fazer? Como eu posso ter uma alocação mais inteligente e eficiente do meu tempo para gerar mais resultado? Isso tá, família? Das pequenas coisas da vida até as grandes atividades profissionais que você tem. Exemplo de pequenas coisas da vida. Eu vou dedicar aqui 1 hora, 40 minutos para lavar essa louça. Precisa ser feito. É um exemplo, tá, família? Embora, um exemplo real. Vamos lá. Precisa ser feito. Essa louça precisa ser lavada. Ela exige 40 minutos que ela seja lavada. Eu sou a pessoa certa para lavar isso? Eu sou a única pessoa que posso lavar isso? Quanto me custaria alguém para lavar essa louça? Quanto me custaria uma máquina lava-louça para que eu economize esses 40 minutos? Qual o retorno sobre o investimento dessa máquina ou esse profissional que vai lavar essa louça me traria se eu fizer uma alocação desse tempo para desenhar uma estratégia de inteligência financeira para o meu negócio, por exemplo, em 40 minutos, que vai me gerar outro resultado no longo prazo? Exemplo. Isso se inclui para várias atividades diárias que às vezes você está perdendo tempo e você nem tá vendo esse tempo sendo comido, sendo devorado com pequenas ações que não te geram nenhum retorno no longo prazo, a não ser o retorno e o benefício imediato da solução daquela função. E normalmente
coisas que só trazem retorno, pega esse conceito. Normalmente, tudo que só traz retorno de imediato, de curto prazo, não é onde deveria estar o seu tempo. O seu tempo tem que estar nas relações de médio e longo prazo. O seu tempo tem que estar nas iniciativas, nas atividades que geram retorno exponencial. E não só o retorno imediato. Retornos imediatos, tarefas imediatas, idealmente têm que ser feitos por outras pessoas que você vai contratar para fazer. Ou por tecnologia, por ferramentas, por automações, por inteligência artificial. Tudo que é mais prático, simples, repetitivo, braçal, mecânico, idealmente. E não prioritário, porque idealmente precisa ser feito por outros profissionais, por outras pessoas. Pense e repense nisso, desde os pequenos hábitos da sua vida. Passando por decisões como horário de lazer, encontro com amigos, café que vai tomar com um, almoço que vai fazer com outro, visita a alguém, aniversário de fulano, ciclano chamou não sei para onde, amanhã tem tal coisa em tal lugar. O que disso é realmente importante que você aloque o seu tempo e o que você deveria deixar de fazer. O quão bonzinho e político você deveria deixar de ser, muitas das vezes, para ter tempo para você. Para cuidar de você. O quanto você está sendo muito amigo, muito parceiro, muito onipresente, está em todas, e o quanto você está saudável, está bem, está forte, está com o dinheiro no bolso. O quanto você está cuidando da percepção do outro e das relações e de um monte de coisa e deixando de cuidar de você. Avalia tudo isso, cara, diariamente. Se coloca na parede mesmo, na berlinda, e se pergunta, seja duro com você mesmo, seja honesto com você mesmo, seja franco com você mesmo. Familiar, interrompendo esse vídeo rapidinho para te passar uma visão importante e te fazer um convite. Eu estou vindo para a minha primeira imersão presencial, imersão experimento, acontece dias 2, 3 e 4 de maio em Alphaville, São Paulo. Já está chegando e é super importante que você garanta o quanto antes a sua cadeira. Vamos juntos construir seu modelo de produtor audiovisual, criar uma cultura de autocrescimento e acelerar seu faturamento. De ponta a ponta, juntos, tudo que você precisa para sair de lá com a sua produtora estruturada, renovada, com as estratégias feitas para cada uma das áreas que movem esse negócio. Eu estou vindo para a maior e melhor entrega da minha vida como mentor, como educador. Até hoje vai ser o ponto mais alto da nossa história aqui na Academy by Sandy, o ponto mais alto de encontro da nossa cultura, do nosso movimento, de novos líderes, de novos empresários do mercado audiovisual. Vai ser super importante que você faça parte disso. É para você entrar de um jeito e sair transformado. Essa é a única promessa que eu te trago. Você vai sair diferente desse experimento. Imersão Experimento, 2, 3 e 4 de maio. QR Code na tela, clica, pega todas as informações que você precisa e garante a sua cadeira. Seja compromissado com você mesmo, se pergunte isso. Você está fazendo o melhor que você pode fazer ou você está enchendo sua agenda de coisas para se sentir ativo e produtivo, quando, na verdade, você está tendo uma procrastinação ativa, que é aquela... você vive ocupado, mas você nunca está em crescimento. Você vive ocupado, mas, na verdade, você não está sendo produtivo, você está sendo só ocupado mesmo. Agenda cheia de inutilidades, agenda cheia de coisas que você nem deveria mais fazer. Respeita seu tempo, brother. Respeita seu tempo na sua vida pessoal. Eu tomo muito cuidado, família, com cada atividade, com cada compromisso que eu coloco na minha agenda pessoal. Desde o encontro de um amigo, alguma coisa familiar, que é óbvio que tem muito mais espaço de tempo, esse espaço é muito mais respeitado. Hoje em dia já não foi, eu já tive que desbalancear isso, mas ou já não soube balancear isso bem, mas esse espaço com a minha família, esse espaço com a minha mulher, compromissos familiares e compromissos de amizade e eventos sociais, como você lida com isso? Eu confesso que eu tirei muito de eventos sociais, de muitas coisas para poder priorizar a família, para poder priorizar trabalho na minha vida. Olhe com cada detalhe quais são os seus horários de treino, horário de sono, horário de alimentação, horário de descompressão. Cuide da sua agenda, cada minuto conta, cada minuto importa. Para quem você está se tornando, para os objetivos que você quer. O que você está fazendo que você definitivamente tem que parar de fazer na sua vida pessoal. Analise isso, para você construir uma rotina de performance. Do outro lado, o que você está fazendo na sua vida profissional, o que você está fazendo na sua produtora, o que você está fazendo na sua empresa,
que você não deveria mais fazer, que é inteligente que você deixe de fazer. Todos os anos eu encontro coisas novas que eu tenho que deixar de fazer e contratar pessoas para fazer. Praticamente todos os meses, na verdade, eu encontro coisas que eu preciso deixar de fazer e novas pessoas têm que fazer na produtora e não mais eu. Muitas decisões dessas não vão ser simples, não vão ser fáceis, vão te custar dinheiro, mas vão te custar, na verdade elas não são custo, elas são um investimento. São investimentos que te trazem retorno, idealmente e principalmente no longo prazo. São perguntas como essas e questionamentos como esse que vão te tornando um profissional mais estratégico e menos operacional. Questionamentos como esse que te tiram do operacional e te colocam no estratégico. Foi exatamente assim a minha trajetória, o meu caminho. Primeiro eu parei de editar, no seu caso, no meu caso eu não cheguei a editar vídeos, nunca foi o meu forte, mas eu parei de filmar. No seu caso, você vai parar de editar, depois naturalmente para de editar. Estou falando com você, líder, dono de produtora. Se a sua circunstância é outra, é um negócio de uma pessoa só, as suas mudanças vão ser outra, eu vou falar sobre elas. Mas você, líder, dono de produtora, primeiro você vai parar de editar, depois você vai parar de filmar, depois você vai delegar o teu financeiro, contas a pagar e receber, você fica só na estratégia, depois você contrata um time de marketing, você se torna só o CMO desse time, a liderança desse time, depois você contrata uma gestora de projetos, você é o supervisor dela, depois você contrata alguém de atendimento, você supervisiona o atendimento, você vai se tornando um líder, um supervisor das áreas, mas o braço operacional daquelas áreas são profissionais que você trouxe, para que você vá ganhando tempo, espaço mental para tomar decisões mais importantes de crescimento do negócio, decisões, a exemplo da decisão que eu tomei na virada do último ano de levar a Sandy para São Paulo, de fazer o nosso plano de expansão. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu tive o pulso de tomar essa decisão? Por que eu tive tempo para planejar? Por que eu consegui planejar tão bem essa decisão que já está dando tão certo? Por que eu pude fazer esse movimento? Porque eu estava com tempo. Eu tive tempo estrategicamente liberado na minha agenda para pensar num planejamento estratégico de crescimento, num plano de expansão para o grande centro onde está a economia do país. Ponto. Se eu estou atolado na operação editando vídeo, eu não conseguiria esse tempo. E se eu não tivesse me feito essas perguntas, e se eu não me fizesse essas perguntas diariamente, eu não faria esse tempo. Eu não teria esse tempo, eu não construiria esse tempo, eu não teria conquistado esse tempo. O tempo você conquista. Tempo é algo que você conquista, você vai comprando esse tempo e conquistando esse tempo. Quanto tempo você tem conquistado e comprado na sua agenda, tempo inteligente, nos últimos anos? Qual foi a grande mudança na sua agenda no último ano? Você reflete sobre isso? Você já fez alguma mudança na sua agenda? 2024 virou 2025, que mudança teve na sua agenda? Positiva, que te traz ROI, que te traz retorno sobre esse investimento. O que está na hora de você parar de fazer? Você que hoje cuida do financeiro, do marketing, da gestão, da edição, da captação, da direção, você atende o cliente, você produz, você atende, você comunica, você faz o marketing, você faz a venda. Ou você faz a prospecção ativa e a venda. Aí você coloca o projeto para dentro, aí você gera esse projeto, você dirige o projeto, você pré-produz o projeto, você filma o projeto, você edita o projeto, você pós-produz o projeto, você entrega o projeto para o seu cliente, você faz o pós-venda desse cliente, você vende o próximo projeto para o outro cliente, você está fazendo absolutamente tudo no seu negócio. Qual é a chance de você fazer tudo bem? Será que não está na hora de você contratar um editor? Será que não está na hora de você contratar alguém para tocar o marketing do seu negócio? Será que não está na hora de você ter um assistente pessoal, uma pessoa para cuidar do dia a dia, de um pouco de tudo isso, mas que já vai te desafogar? Será que não está na hora de você contratar um BPO financeiro para cuidar das suas finanças? Será que não está na hora de você ter um gerente de projetos para cuidar de todos esses projetos para você, ou de você ter um time de vendas para fazer essas vendas para você? O que está na hora de você fazer? Essa resposta ela vem de acordo com o seu perfil, com as suas habilidades, com as suas características, com as suas fortalezas, com as suas fraquezas, com a sua personalidade, identidade, com a sua visão de negócio. Tem relação com tudo isso. Mas com certeza está na hora de alguma dessas frentes serem supridas. Você sozinho é impossível. É impossível esse negócio crescer, escalar, alcançar seu potencial máximo, com você estando ocupado, sobrecarregado e ocupado de coisas que você não deveria mais fazer. Faça essa reflexão. Todas as vezes que você sentar na frente do computador,
ou que você tiver alocado numa tarefa, se pergunte: eu deveria fazer isso? Se a resposta for sim, faça. Se a resposta for não, faça. Quer uma dica? Faz gravando a tela para que você crie um processo do que você está fazendo. Faça transcrevendo o que você está fazendo para que se torne um processo, para que se torne ensinável, para que uma próxima pessoa possa fazer. Faça com alguém do seu lado, para que essa pessoa seja treinada. Se tem alguma coisa que só você faz hoje que você não quer mais fazer, faça com uma pessoa ao seu lado. Hoje, por exemplo, para te dar um exemplo, tem várias reuniões de vendas que eu faço. Aliás, todas, 95% das reuniões de venda que eu faço com pelo menos mais uma pessoa dentro dessa reunião comigo do meu time. Por que, Egon? Porque essa pessoa está sendo treinada para que eu possa escalar as vendas e as vendas da produtora não dependam só de mim. E de fato já não dependem, porque eu já faço isso há muito tempo e eu já vim treinando pessoas. Até ano passado, eu fiz muitas planilhas, né, muitos orçamentos, eu perdia horas e horas e horas. Quando virou o ano, eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais ser responsável pela confecção dos orçamentos. Eu posso pensar estrategicamente orçamentos, liderar essa área comercial, e é o que eu faço, a área de vendas, dirigir, supervisionar e capacitar esse time, mas sentar para ficar 2 horas fazendo uma planilha, já não era mais algo inteligente na minha agenda, dada a minha alocação no negócio hoje. Em 2025 eu ainda não abri nenhuma planilha para fazer e não vou abrir. Eu tenho pessoas fazendo isso, que foram treinadas e capacitadas para isso. Mas antes, o que eu fiz? Eu fiz isso durante anos e treinei e capacitei essas pessoas. Eu ganhei pelo menos umas 6, 7 horas por semana na minha agenda, para alocar de forma mais estratégica, para pensar em crescimento e não em projetos que já estavam dentro da casa. Não em projetos que já estavam sendo orçados. Eu aloquei meu tempo para buscar mais clientes, para orçar mais projetos, já tem um time orçando esses projetos. Ano passado, por exemplo, agora na virada de 2024 para 2025, a gente contratou mais uma pessoa de atendimento. Porque eu já comecei a pensar não só na minha agenda, mas na agenda de outras pessoas do time que estavam precisando ser alocadas também como atendimento. Eu falei, opa, não. A gente precisa de um setor de atendimento muito bem concentrado, vamos trazer mais uma pessoa de atendimento. Até 2 anos atrás, em alguns momentos, eu ainda abria o Instagram da Sandy para fazer alguns posts, porque quando eu via, estava todo mundo ocupado, sobrava para mim, não, me dá aqui que eu faço, eu sei fazer, eu sempre gostei de alguma forma de fazer, e esse saber fazer muitas vezes é um perigo também, né? Que aí você pega e faz. Agora eu não abro mais o Instagram para fazer publicação, porque tem um time cuidando disso. E sempre tenho que melhorar dentro do negócio, para que o tempo do dono vá se tornando mais estratégico, ou para que você que tem uma alocação menos estratégica, só que mais criativa, para que o seu tempo fique mais alocado, por exemplo, se você é um cara criativo, vamos lá, tu é um cara criativo, tu quer ser um bom câmera e um bom diretor do seu próprio negócio, porque a tua parada é o vídeo, é o produto, é a estética, é a entrega, é aí que está o teu tesão na parada. Tudo certo. Então você vai se cercar de sócios ou de outros profissionais que te complementem. Que complementem na área de gestão, na área de marketing, na área de finanças, para que você possa dedicar seu tempo a isso. Senão você vai atender mal os seus clientes, você vai gerir errado as finanças do seu negócio, você vai vender menos do que deveria e vai ficar e vai fazer com que essas áreas fiquem deficientes no seu negócio, vai vender menos, fazer menos vídeos do que poderia fazer, entregar menos do que poderia entregar, alcançar clientes menores do que poderia alcançar. Você trava o crescimento do negócio quando você centraliza. Quando você centraliza, você trava o crescimento do negócio. Você se torna o principal gargalo do seu negócio por ser centralizador, pela falsa concepção de que você é a única pessoa possível e pronta e a melhor pessoa possível para realizar tal tarefa. Quer uma notícia? Não é. Não é. Eu já achei que eu era o melhor filmmaker possível da minha produtora e ninguém iria filmar como eu filmava. É autossabotagem. Engano meu. Foi questão de tempo, de capacitação, de confiar nas pessoas, de entregar a responsabilidade para as pessoas para que elas se desenvolvessem e se tornassem muito melhores do que eu, e meu tempo fosse realocado. É só você se dedicar a isso, confiar nas pessoas, escolha confiar. Ego, mas eu vou treinar e capacitar as pessoas, e aí eu não sei se elas vão ser leais, eu não sei se elas um dia vão embora, mas aí ela vai aprender tudo, mas o que eu sei, só eu sei fazer, e é meu toque especial, e é minha... Cara, para.
Para com essa infantilidade, para com esse preconceito, para com essa imaturidade, para com essa falta de visão de business. Não é possível que você pense assim. Para de pensar assim. Se você pensa assim, você está pensando errado. Empresarialmente falando, você está pensando errado. E é um fato. Aqui não é opinião. Vamos falar de fato, do que gera resultado, de negócio. Você quer ser um homem de negócio? Então me ouve. Se você pensa assim, você está errado. Não é opinião. É fato, factual. Você se torna o maior gargalo do seu negócio. Você tem que capacitar, liderar, ser leal às pessoas, entregar responsabilidade, entregar confiança, desenvolver, investir no crescimento desses profissionais para que você tenha ao seu lado bons profissionais. E se em algum momento alguns deles te trair, que é uma minoria, mesmo assim o seu retorno sobre o investimento continua sendo muito maior. E errado está ele, o problema é dele que te traiu, vai vir um outro que é leal. 1% das pessoas vão te trair, vão ser infiéis, vão te decepcionar, vão te frustrar. Os outros 99% vão suprir o que tem que ser suprido, vão ser leais, vão ser seus braços direitos na sua operação, vão fazer seu negócio escalar, multiplicar e potencializar. Você não coloca ninguém dentro do negócio para dividir. Você bota a gente dentro do negócio para multiplicar. É para multiplicar força. Imagina a sensação de olhar para o lado. Quantas vezes você já nos perguntou, né, ou já nos questionou, porra, imagina se eu fosse 2. Se meu dia tivesse 40 horas. Se eu fosse 2, eu estava rico. Cara, hoje eu sou 20 e poucos. Por que eu sou 20 e poucos, Ego? Porque eu tenho 20 e poucos colaboradores. Porque eu criei, alguns deles são clones. Foram criados do meu lado. Olha a força que isso tem, brother. Eu tenho uma ideia, coloco na mesa, o time executa. Eu tô gravando isso aqui dias depois que a gente veio de um carnaval. Eu tava com 40 pessoas numa operação de carnaval, 40 pessoas numa operação de carnaval, rodando 5 projetos simultaneamente ao longo de 9 dias de operação. Esse foi o carnaval da Sandy Filmes. Família, desse carnaval eu só fiz a estratégia e botei cliente para dentro. E dei 2, 3 opiniões. Ao longo do processo, o time tocou todo o resto. O time estava tocando o funcionamento, o time estava tocando a operação de uma estratégia desenvolvida de clientes colocados para dentro. O time estava trocando esse funcionamento e eu já estou com a cabeça no meio de... Já estava com a cabeça, carnaval, primeira semana de março, eu já estava com a cabeça em abril, em maio, em junho. Eu já estou pensando lá na frente. E o time está tocando presente, eu estou tocando futuro. Esse é meu acordo com o meu time. Isso só foi possível porque todos os dias eu me faço essa pergunta. O que eu deveria deixar de fazer? O que está na hora? O que é inteligente que eu deixe de fazer imediatamente? Treine alguém, capacite alguém, traga alguém para fazer. E você? Quantas vezes se faz essa pergunta numa semana? Passe a se fazer diariamente, se possível. Essa parada vai mudar a tua jornada empreendedora.